mulherada! Para você que gosta de beleza e negócios, aqui é o lugar. Eu me chamo Camila Correa, tenho mais de 5 anos empreendendo e uma vida inteira no meio do empreendedorismo. E aqui vou compartilhar com vocês um pouquinho dos meus conhecimentos, de tudo que eu errei e acertei nessa trajetória do empreendedorismo. Além, é claro, de muitas dicas de beleza na prática. E agora, bora pro vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar do planejamento anual. Ainda estamos em janeiro e para alguns o ano já começou faz tempo e para outros o ano só começa depois do carnaval. Mas uma coisa que eu sempre faço no início do ano, comenta aqui se você também tem esses hábitos, esses rituais, é de fazer um fechamento do ano que passou e um planejamento do ano que está começando. E aqui então eu vou te trazer algumas ideias, algumas dicas do que eu faço, né? Quais são os meus rituais nesses inícios de ano, como que eu abro esse novo ciclo e estratégias que eu uso para conseguir, né, levar essas metas, o meu planejamento para todo o ano e chegar no final do ano cumprindo boa parte delas. Então, antes de começar esse novo ano, como que eu fecho esse ano que passou? Primeira coisa de tudo, assim, é pensar o que você não quer levar para o próximo ano. Que hábitos, que projetos, né, atividades ali do seu trabalho, da vida pessoal também, que você não quer levar para o próximo ano. Então isso é muito importante também, você ter noção de coisas ruins ou que você testou, fez, não deu certo, que você não vai continuar tentando, que você não vai fazer ou que você vai mudar a forma de fazer. E com isso também uma análise geral dos números, né, dos dados de como que foi esse ano que passou. Seja se você é, né, empreendedora, analisar as suas métricas do seu negócio é muito importante nesse fechamento, nessa virada de ano. E uma ferramenta bem prática que eu gosto muito de usar é a roda da vida. Você já deve ter visto em algum lugar, talvez até já fez em algum momento essa ferramenta. Então é nada mais do que você botar uma nota para cada área da sua vida. Então isso é bem interessante de fazer, né, no final do ano, no meio do ano e no início, né? Então você analisar, você olhar para cada área da sua vida, cada aspecto, né? E dar uma nota, porque isso também te dá um norte de aqui eu preciso dar uma melhorada, aqui eu tô indo bem, vou continuar, eu vou, né, diminuir, enfim. Então é bem interessante usar essa ferramenta. Então eu sou muito metódica, muito organizada e existem muitos estudos que mostram que a organização ela faz muita diferença na nossa vida, né? Então nós estarmos em ambientes organizados, ambientes limpos e organizados, isso melhora muito o funcionamento, né, da nossa rotina, da nossa vida. Então essa organização, pra mim, no início do ano é primordial, assim. E aí, quando a gente fala de organização, a gente também tá falando de mental, né, de projetos, mas também é importante a gente falar da organização física. Então, nessa virada do ano, final do ano, início de um novo ano, eu gosto de dar uma geral na casa. E não fazer só aquela organização maior, mais superficial que a gente faz no dia a dia, mas sim pegar as pequenas coisas, gavetas, né? Então, já ouvi muitos estudos, muita coisa falando que a gente é reflexo das nossas gavetas. Como que estão as suas gavetas hoje? Comenta aqui deixa aqui nos comentários como que estão as suas gavetas hoje. Porque a gaveta, né, é algo ali que tá fechado, então tu não tá olhando a todo tempo. E aí isso te dá o direito de deixar uma bagunça, de deixar revirado, ou começa organizado, mas vai virando uma loucura. Então é importante tu ter essas pausas, essa reorganização e tentar manter elas organizadas. Isso vai te trazer clareza, vai te trazer foco, vai te trazer mais, né, uma mente mais tranquila para te conseguir realmente pensar e criar ao longo do ano. Então eu sempre tiro esse momento de reorganizar a casa e até os cantinhos, né, as partes menores. Então, o meu tá sendo usado aqui na gravação, mas além das gavetas, né, dessa limpeza e organização da casa, uma limpeza e organização do seu celular, né, do seu notebook, computador, as suas ferramentas de trabalho. Então o celular também, a gente deixa acumular muita coisa, né, print, e aí vou salvando um vídeo, vou salvando conteúdo ou outro, e aí vai virando aquela bola de neve, e muitas vezes você não tem nem espaço mais para criar, para continuar trabalhando, porque tá tudo muito entulhado. Então fazer essa varredura do que eu preciso, o que eu realmente estou utilizando, o que já não faz mais sentido,
sentido armazenar aquilo que você quer guardar, né, em um ambiente, enfim, numa plataforma segura, em algo seguro, mas tirar desse espaço que tu precisa livre para usar no dia a dia. Então eu gosto de fazer isso também, me ajuda muito. Então, uma outra dica é a agenda. Eu não consigo começar um ano sem uma agenda de papel mesmo, uma agenda física para organizar, né, os meus compromissos, o meu calendário, enfim. Antigamente eu não tinha esse hábito de ter uma agenda física, de escrever. E aí eu fui implementando aos poucos isso. Eu comprei uma agenda, na primeira vez que eu tentei, eu usei pouquíssimo dela, basicamente o ano inteiro eu usei, escrevi 20 páginas no máximo. E aí no outro ano eu já comecei a melhorar, então eu fui realmente aprendendo a usar essa ferramenta. E hoje eu não consigo mais, o meu trabalho, tudo, as minhas compromissos, né, os meus objetivos estão aqui. Então, se eu não tenho a minha agenda, eu me perco. Então, eu realmente uso e levo ela. E por que é tão importante, né? Então, eu já comprei minha agenda de 2026 para ter, né, os meus compromissos, os meus horários todos organizados. Comprei uma menorzinha, até justamente para me conseguir levar na bolsa e ter isso comigo. E aí, por que também é tão importante? Dentro da nossa empresa, né, dentro da Mary Kay, a gente tem uma ferramenta também de organização que é a lista das 6 tarefas mais importantes. Quando você tira da sua mente e passa para o papel, escreve em algum lugar aquelas tarefas importantes que você tem para fazer naquele dia, você libera espaço, digamos assim, na sua mente. Então você não fica ansiosa, você não fica correndo o dia inteiro, porque senão você fica num looping infinito que você para o tempo todo para lembrar, eu tenho que fazer isso. Aí tu tá fazendo outra coisa, tu tranca de novo, tu lembra, eu tenho que fazer aquela coisa. Então tu não consegue fluir em nenhuma atividade, encerrar nenhuma atividade por completo, porque tu tá sempre na tua mente retrabalhando, tu tá sempre relembrando aquelas tarefas que tu tem pra fazer. Então quando tu bota isso num papel, tu coloca na agenda, né, em ordem de prioridade, de preferência, tu fica mais tranquila, né? Isso diminui a ansiedade, isso te dá mais clareza, foco, né? Então é muito importante, é uma grande ferramenta para ansiedade também, tá? Então tirar as coisas da mente, passar para o papel. E na Mary Kay a gente tenta trabalhar com essa lista das 6 coisas mais importantes, que é justamente para tu não ter uma lista gigantesca que tu não vai conseguir cumprir naquele dia, né? Que vai fugir ali da realidade e aí vai voltar aquele looping. E também, né, uma lista mais clara. Então, 6 coisas que naquele dia tu precisa fazer. Quais são as tarefas mais importantes do teu dia? Então, são essa lista. Mas, claro, você pode adaptar o seu negócio, a sua realidade. E logo depois da agenda, os planners, né? Eu sou muito adepta do papel. Amo, funciono, aprendo muito também com o papel, escrevendo, fazendo mapas mentais. Então, a organização do meu ano, ela também é baseada em planners. Então, eu pego o planner, abro o calendário e aí vou listando todas as datas do ano, o que eu vou ter naquele ano. Então, vou passando isso do calendário, né, para o meu planner, para mim já ter uma visão mais ampla. Então, aniversários, viagens que já estão marcadas, formaturas, feriados, né? Então é muito interessante trazer os feriados também para esse teu planner, para que tu possa justamente organizar a tua vida, o teu negócio e inclusive uma viagem. Eu tô aqui no início do ano, tô pensando em fazer uma viagem mais pro final do ano. Tu consegue ali folhear o teu planner, porque ele tem as informações, né, do calendário universal, mas ele também tem as tuas informações. Então tu sabe, em outubro eu tenho um compromisso X e tenho um feriado tal. Então eu consigo unir e programar uma viagem com a minha família, enfim, né? Então isso é muito importante porque, novamente, tira da tua mente, traz para o papel e tu consegue mês a mês, semana a semana, deixar aquilo ali visível dentro da tua casa, na geladeira ou em algum lugar para que tu consiga ir consultando e te organizando, né? Dando check nessas tarefas. Então falamos, né, da agenda, do planner, de toda essa organização física e agora os objetivos. O que você quer viver neste ano que está começando? O que você quer conquistar, né? Quais metas você quer cumprir?
enfim, o que você quer melhorar na sua saúde, o que você quer melhorar na sua casa. Enfim, quais são as suas metas? Eu vejo, converso com muitas mulheres, né, com muitas pessoas que, tem as suas metas na cabeça. Só que tu precisa passar para o papel, justamente para tu tornar isso mais visual, mais palpável. E, inclusive, esse exercício, né, de escrever aquilo, de tornar aquilo visual, isso te ajuda na realização dessa meta, porque deixa de ser algo no plano mental para algo físico, algo mais palpável. Então tu começa a olhar para aquela meta, tu passa ali pela geladeira e lê ela, a tua família tá lendo aquela meta, e aí isso vai criando imaginações. Tu vai começando a imaginar aqueles cenários daquela meta se realizando, tu vai começar a visualizar esses momentos desse acontecimento, e isso vai ajudando, né, o universo, vai ajudando as coisas a tomarem o rumo para isso de fato acontecer e vir, né, para esse plano físico e real e concreto, né? Pode faltar um cafezinho. Então, eu gosto de escrever, né, de fazer as minhas metas de duas formas. Um planner, né, um mapa das metas escrito, tá? Com as minhas metas divididas em 4 quadrantes e escritas, tá? Então eu gosto de botar o ano no meio, no centro, e dividir ela em 4 partes, digamos assim. Seriam as minhas metas espirituais, metas profissionais, metas pessoais e de relacionamentos. E aqui são relacionamentos de todo tipo, seu relacionamento amoroso, né, com seu esposo, enfim, também seus relacionamentos familiares, com a sua família, com seus pais, relacionamentos dentro do seu ambiente de trabalho, enfim. Então são 4 áreas da sua vida que eu divido as minhas metas dessa maneira. E aí para cada uma delas eu penso o que eu quero atingir naquele ano e também de acordo com o que eu realmente já fiz no ano anterior, né? Então, eu consegui isso mais ou menos. Eu vou melhorar essa. Essa eu botei muito distante, mas eu vou... e outro ponto importante. Esse aqui é somente do ano. Então, essas são as metas de 2026, tá? São do ano presente. E aí, eu também uso outra ferramenta que é muito conhecida de metas, que é o mapa dos sonhos. Tá? Então, o mapa dos sonhos, ele é de imagens e ele é visual. Eu peguei aqui o meu do ano, vou mostrar pra vocês rapidinho. Então, ele é de imagens, ele é colagens, você vai... Só que, diferente desse outro, que eu faço escrito, e é do ano, o mapa, né, dos sonhos, ele já é uma coisa mais ampla. Podem ser metas pra tua vida, pode ser metas pra te realizar daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 5 anos. Então, não necessariamente precisam ser metas que tu quer bater neste ano, tá? E aqui está ele. Eu pego uma cartolina, tá? E imprimo coisas, imagens que me remetem a coisas que eu quero conquistar, que eu quero realizar e construir na minha vida, né? Então, todo início de ano eu refaço esse mapa. Por quê? Porque todo início de ano, algumas coisas eu cumpri, eu já realizei naquele curto prazo, né? Eram metas de mais curto prazo. E outras coisas a gente muda. A gente tá sempre evoluindo, a gente tá sempre mudando. Eu tenho certeza que você não é a mesma pessoa de 2 anos atrás. Seus sonhos, o seu ambiente, a sua profissão às vezes também mudou. Então, os seus sonhos para o futuro, as suas metas também provavelmente mudaram. Então é por isso que eu refaço, tá? Todo ano esse mapa de imagens. E ele também tem muitos estudos, né? Ele ajuda a tu trazer para o plano visual, para te conseguir criar visualizações, sentir aquelas coisas acontecendo. Então tu imagina o cenário, tu imagina o cheiro, tu imagina a roupa que tu vai estar usando. Enfim, tu vai trazendo coisas que vão tornando isso mais real e isso te ajuda a realizar. Então você pode pesquisar aí pessoas de sucesso, todas elas, basicamente todas elas utilizam isso. E outra maneira que inclusive eu fiz este ano é um mapa de imagens, porém no celular, em vídeo, porque aí eu consigo olhar ele onde eu tô. E eu botei uma música também que me
remete a essa questão das metas, da realização. Então eu fiz essas mesmas imagens, só que num vídeo. Então ficou bem legal e fica a dica aqui também. E uma ferramenta bem interessante que eu utilizo muito, inclusive com o meu time, né, dentro da minha unidade Mary Kay, para realização de metas, para tornar possível e real algo que você deseja naquele mês, naquele ano, é planners, né? Também planners, mas do mês. E aí, o que você vai fazer? De pintar. Então, esse aqui é um de pintar do ano que eu tenho. São 2 metas que eu quero pro ano. E aí, cada passo dessa trajetória, eu vou pintando ou uma bolinha ou um coraçãozinho. Por que essas ferramentas de pintar a cada passo que tu vai dando dentro da tua meta, elas são muito legais e muito importantes? Porque tu vai vendo justamente o teu avanço. Tu vai vendo que tu não tá parada, que tu já conseguiu progredir, que tu tá conquistando, tu tá chegando mais perto da tua conquista. Então, isso vai te trazendo uma sensação de vitória, de merecimento, de progresso, e isso vai te ajudando a chegar cada vez mais perto, a ver a tua meta não gigante, mas menor. Então, fracionar a tua meta em pequenas metinhas, né? Então, essa forma, ela é bem interessante porque tu divide a gente chama de fatiar o elefante, né? Tu pega uma meta grande, um elefante, e fatia ele em pequenos pedaços. E aí esses pequenos pedaços se tornam muito mais possíveis de tu conseguir olhar e realizar. Antes de chegar na última meta, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like aqui no vídeo, já comenta o que você achou, o que você faz, né, dessas ferramentas, dessas estratégias, quais que você já aplica, quais que você ainda não aplica, mas você achou interessante e vai tentar aplicar na sua vida. E aí, uma outra coisa de organização que eu uso muito e que eu retomo no início do ano, que essa também é uma dica muito boa para as empreendedoras, tá? Para quem tem seu negócio pessoal. É um caderno com as minhas anotações gerais do ano, né? Com as minhas métricas, com os meus estudos. E o que é muito legal, este ano eu troquei, eu tinha vários cadernos, né? Eu já, nesse tempo empreendendo, eu já tentei de várias formas diferentes. E aí agora eu acho que eu encontrei, assim, a ferramenta perfeita. Acho que eu me encontrei de verdade aqui. O que eu peguei esse, que é tipo um fichário, não sei o nome disso mesmo, que estão usando hoje. Mas é assim, ó, é um caderno com a espiral que tu consegue trocar, né? Que tu consegue tirar as folhas e incluir folhas também. Por quê? Antes eu tinha um caderno pro meu time, um caderno para estudo de produto, um caderno para o meu planejamento do meu mês como consultora. E aí tu vai separando essas estratégias, tu vai separando essas análises, né, dos teus números em vários cadernos. Acaba que tu não usa nenhum. Acaba que tu não segue, não acompanha e não retoma os dados em nenhum deles. Então tu tem um monte de informação que tu não usa para nada. Então é interessante tu tentar juntar, né, o máximo possível dos teus números, né, do que tu vai analisar, do que tu precisa em um ambiente só, né, digamos, um ambiente só, seja numa planilha, no computador, se tu é mais digital, ou, né, num caderno só. Porque assim tu sempre tem tudo à mão, né, e tu consegue realmente estar utilizando ao longo do ano, e não só no primeiro mês do ano e depois esquecer isso e nunca mais retomar, né? Então, justamente os números, as anotações do nosso negócio, elas são importantes que a gente vá acompanhando ao longo de todo o ano, não só no início, né? Então, isso faz muita diferença mesmo. Então, isso aqui foi um achado. E agora vamos para a última dica, né? Para a última um ritual, hábito, enfim, que eu incluí na minha vida nos últimos anos e pensei, não posso deixar de falar isso aqui no vídeo. Um hábito de leitura da palavra, né? Na minha conexão com Deus, com a minha vida espiritual. Então, nada mais do que a gente entregar tudo, né, pra Ele e deixar nas mãos dele, além da gente fazer sim os nossos planos, né, criar, traçar as nossas metas,
tá tudo nas mãos de Deus. Então, a gente ter esse momento de conexão, de sentar, de orar, de conversar, de pedir uma luz, né, um guia do que eu devo fazer. Tô nessa situação aqui, pra onde, né? Como que eu devo seguir? Então, é um momento muito importante, é uma organização mental, porque também tu abre, né, tu conversa ali os teus medos, os teus anseios, e também tu tira um pouco de ti, né, e tu entrega de fato e torna as coisas mais leves, torna o processo mais leve e mais bonito, né, tu retoma os teus propósitos da tua vida. Então, não podia deixar de compartilhar essa ferramenta também, que é a principal delas, né, eu diria. Espero que vocês tenham gostado. Se tu quer mais vídeos como esse, já comenta aqui, pode mandar ideias que a gente vai adaptando para trazer. E espero que vocês usem essas ferramentas, apliquem, voltem aqui me contar qual que deu mais certo, qual que tu gostou mais, como que tu adaptou talvez alguma delas, tá bom? Um beijo e até a próxima!